Olá, sejam todos bem-vindos para mais um De Frente com a Anice. Hoje nós estamos com a mulher do ano, a maravilhosa doutora Paula Assunção. Seja muito bem-vinda, doutora Paula. Muito obrigada, Letícia, por esse convite maravilhoso. Eu adorei o nome De Frente com a Anice. E, assim, fico muito lisonjeada de você ter me convidado para a gente fazer esse bate-papo e desejo muito, muito sucesso. Muito obrigada. Bom, para vocês que não sabem, a doutora Paula ainda é parceira nossa, né, da Anice do projeto que nós temos, que é o treinamento para cuidadores, lá dentro da Aprendendo a Aprender, perdão, e ela dá palestra justamente do assunto que nós vamos debater agora, que é do direito da pessoa idosa. Antes, doutora Paula, eu queria muito que você falasse um pouquinho de toda a sua formação, né? Além da mulher pública que a gente está vendo você se tornando cada vez mais, né? Aqui para vocês verem, olha, a doutora Paula saiu na capa de março agora da revista Em Voga, né? Meus parabéns, Obrigada. sabe, muito merecido. E eu quero que você fale um pouquinho de você, do seu trabalho, da sua luta, para a gente poder entrar nessa pauta dos direitos idosos. Então, eu penso que para a gente ser um bom ser humano, assim, para a gente ser um bom profissional, nós temos que ser, acima de tudo, bons seres humanos, né? Mas a capacitação profissional sempre esteve como um foco para mim. Então, eu sou bacharel em Direito, né? Advogada, pós-graduada em Previdência Social, em Direito Público, pela PUC Minas. Depois eu fiz meu mestrado aqui na UFJF em Filosofia, trabalhando as ações afirmativas como um fator de diminuição da desigualdade social. E, em seguida, eu fui para a área mais de ativismo social mesmo. Eu entendo que eu sou uma pessoa indignada e, por ser uma pessoa indignada, eu não consigo ver coisas para fazer e não me movimentar. E foi isso que me levou para o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres como membro, mas hoje eu sou o presidente do Conselho Municipal e agora, recentemente, também fui indicada para um assento no Conselho Municipal de Saúde para também atuar em favor dos usuários da saúde pública aqui de Juiz de Fora. Fora as coisas aí que a gente faz pela OAB, que é meu órgão de classe, então nós estamos aqui para trabalhar, servir o outro. E principalmente nessa questão de tratar com a pessoa em maior vulnerabilidade, né? Seja Isso. Idoso, criança, mulher, né? Em todo o contexto? Todo o contexto. Na verdade, assim, o direito previdenciário me escolheu, né? Sim. A gente fala assim, Letícia, que primeiro tem que gostar muito de gente, né? É uma área que você tem que gostar das pessoas, porque você tem que ter paciência com as pessoas. É uma área de muitos protocolos, muita burocracia. Então, se você não tiver paciência para explicar para a pessoa, conversar com ela, às vezes até extrair alguns fatos da vida dela que vão ajudar você a montar o quebra-cabeça daquele direito, você não consegue ficar no direito previdenciário. E aí, logo em seguida, tem essa característica de ser uma população mais vulnerável. Por quê? Porque são pessoas ou idosas ou próximo aí ao seu período de aposentadoria, mas são pessoas que estão vivenciando uma dor, seja a dor física do adoecimento, seja a dor de já estar mais velhos e estar com a dificuldade mesmo de se encaixar no mercado de trabalho, de conseguir a questão dos cuidadores, de estar dependendo da ajuda de terceiro, seja um familiar ou um profissional. Então, é sempre uma pessoa que te procura num momento onde as portas do INSS fecharam algum benefício para elas. E elas não estão conseguindo lidar com aquilo. Eu brinco que, entre muitas coisas que o Brasil faz uma propaganda enganosa, uma propaganda enganosa na minha área é o tal do acesso à justiça. Né? A gente vê toda a propaganda, a publicidade das instituições públicas, do próprio judiciário dizendo: venha, você consegue fazer tudo sozinho, você não precisa de uma pessoa para ser o seu intermediário. Seu porta-voz. Pois é, mas na prática, Letícia, não é assim. O que nós vemos é que boa parte dos benefícios previdenciários são negados, em grande maioria são negados equivocadamente. Quando o segurado, no caso cidadão, vai até o judiciário sozinho, sem a ajuda de um advogado, muitas das vezes ele não tem informação do que ele está fazendo, o que ele está entrando, o que ele está pedindo e o que ele ganhou ou o que ele perdeu. Ele não faz ideia.
Então, assim, o acesso à justiça não é tão popularizado quanto estão lá nos livros, no texto da legislação. E assim, isso me levou para a advocacia, né, ser essa ponte entre as pessoas. Depois me levou para o direito previdenciário, porque eu percebi uma oportunidade de fazer o bem de maneira profissionalizada, diferente de outras áreas do direito, que tem sempre um litígio, né? O direito de família tem um litígio, o direito do trabalho tem um litígio, o direito empresarial tem um litígio. O direito previdenciário é fazer justiça, ele te realiza quanto ser humano. A gente partindo de uma ordem, entre aspas, cronológica, indo dessa parte de direito, de judiciário, da pessoa entrar com uma ação, né? No caso, para as crianças que dependem de LOAS, para as famílias depende de LOAS, não só crianças, né? Porque existem adultos que estão se descobrindo autistas. Sim, né? Sim. Como que é o passo a passo? No caso, a gente sabe de toda a dificuldade, né, de se conseguir um defensor público, não se conseguir daquele passe adiante, porque eu conheço pessoas que estão mais de 6 meses precisando de o benefício não sai. Não consegue mesmo. Enquanto tem outras pessoas que têm e não tem necessidade nenhuma, né? Exato, nós sabemos que tem muito disso. Então, assim, qual seria o passo normal para a pessoa ter esse passo, para a pessoa ter esse direito adquirido, de fato? Você tocou num ponto bem específico, Letícia, que é o benefício de prestação continuada, o amparo social. De fato, ele não é só para os idosos, que já é uma coisa que é pouco falada, né? Uhum. Então, ele é também para os idosos acima de 65 anos que não conseguem prover a sua própria subsistência, ou seja, que não tem mesmo renda, que não tem família, que não tem ninguém para que cuide deles. O que, inclusive, seria até muito interessante ser adequado mais para Juiz de Fora. A gente sabe que existem vários serviços de abordagem social, mas a gente está vendo muitas pessoas morando nas ruas, né, muitas pessoas ficando em situação de miserabilidade. Talvez fosse o caso, né, de verificar se um benefício de prestação continuada não ajudaria aquelas pessoas, pelo menos, a conseguir um mínimo de dignidade. E, do outro lado, você tem uma série de pessoas que não são idosos, não estão nessa faixa dos 65, mas que estão com diagnósticos de deficiência mental, motora ou física, né? Deficiência intelectual, deficiência visual, que são as deficiências que comportam o benefício de amparo social à pessoa com deficiência. E agora, recentemente, dentro da minha janela de atendimento no escritório, eu percebo um crescimento muito acentuado das mães atípicas que me procuram lá no escritório por conta do diagnóstico do autismo, do TDAH, né, do hiperativismo. Por quê? Porque, geralmente, quando você tem um núcleo familiar que tem uma criança que é autista, que tem esse diagnóstico, ou de autismo, ou de TDAH, ou qualquer outra dependência, o que acontece? Aquela mãe, não é todas as vezes, mas a grande maioria delas, a mãe tem que sair do mercado de trabalho, Letícia, porque muitas das vezes ela não consegue, com o que ela ganha, custear o tratamento e ainda pagar um cuidador. Então, ela acaba optando por sair do trabalho para cuidar. Fora questões práticas mesmo, né? Ninguém vai ter tanta paciência quanto eu, porque é meu filho. Existe a dependência emocional do filho para com a mãe. Ela também se sente culpada, que aí é muito do nosso universo feminino, né? Tem muitas e muitas falas nas redes sociais, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nossa, quantas mulheres guerreiras. Guerreiras não, são exaustas. Exatamente. Não é? São sobrecarregadas, estão se sentindo falidas, né, enquanto instituição materna, porque não estão dando conta de serem mães, de serem profissionais, de serem mulher, de se encontrarem. E tem a preocupação, lógico, né, daquela criança estar ali precisando delas. Então, o LOAS, que é popularmente conhecido assim, que é o nome da lei, ele pode ser uma alternativa para essa família para conseguir, pelo menos, ali se reerguer, se organizar. Vamos falar, economicamente falando, nós sabemos que um salário mínimo não dá para uma família suprir toda a necessidade financeira de uma criança, principalmente especial. Estávamos em busca de fono aqui na cidade, eu acho que é só uma que faz atendimento pelo SUS. Se eu estiver enganada, por favor, me perdoe, né? Psiquiatra. Psiquiatra, neuro, pediatra. Então, assim, muitas vezes essas mães têm que buscar recursos, pagar de forma particular, para poder ter. E tem muitas mães que às vezes têm um apoio em casa, seja uma mãe, seja uma irmã, para poder auxiliar,
e assim, elas se sentem frustradas de não poder trabalhar fora para poder aumentar a renda delas, Sim. ou então de não terem a possibilidade de fazer até o MEI, Sim, né? sim. Trabalhando de casa, não podem fazer o MEI, senão o benefício é cortado para poder ter a complementação da renda, né? E se em algum momento você vê que pode ser modificado, pode ser mudado, pode ter alguma pauta favorável, alguma lei para isso, para poder dar mais liberdade para essa mãe, dar mais liberdade financeira, né, para ela poder criar a família dela. E isso é uma pauta necessária, Letícia, é uma pauta necessária. O Brasil precisa, eu trabalho com previdência social, eu tenho um olhar cuidadoso sobre as pessoas que precisam de benefício, eu conheço as mazelas da desigualdade, né? Eu já passei fome na minha vida, então eu sei que quando você passa fome, você não tem tempo, né, de pensar em outras coisas, você precisa dali do básico para viver. Então, assim, eu reconheço o tamanho do problema, mas o Brasil precisa pensar em benefícios emancipatórios. Ele precisa pensar em benefícios de tempo de transição. O benefício do LOAS, ele é muito cruel. A palavra é essa, ele é cruel. Você vai falar, Paula, como? É um salário mínimo de uma pessoa que não trabalhou, não contribuiu, etc. e tal. A pessoa poderia vir com esse argumento, vindo falar que o benefício ele é realmente assistencial e ele ajuda muito. Ele não ajuda pouco, não, ele ajuda muito. Porém, ele é cruel no sentido de que ele eterniza aquela condição de miserabilidade. Ele limita, né? Exatamente, ele empurra as pessoas para a informalidade, ele mantém as pessoas trabalhando por debaixo dos panos, ele empurra as pessoas para trabalharem de maneira informal, desorganizada, inoficial. E aí, por quê? Porque a pessoa tem medo de perder aquele benefício. E aí ela acaba se virando. Nós temos que ser realistas, né? Sim. Às vezes fazendo, vendendo por fora, fazendo bico, para conseguir uma renda extra, porque um salário mínimo não é suficiente. E não, a saída não é aumentar o valor do benefício. A saída é pensar em estratégias para que a população possa, aos poucos, ir empreendendo, ir se capacitando, ir conseguindo políticas nacionais de pleno emprego, para que elas tenham emprego, condições melhores financeiramente falando, e quem sabe até não ter mais a necessidade do benefício assistencial. Super concordo. Indo um pouquinho para o direito assim, do idoso. Muita pouca gente sabe, né? A gente vê tanto nas palestras que você dá, já era uma pauta nossa dentro do treinamento, que eu falo que o cuidador é muito importante, o cuidador levar informações para a família que às vezes as famílias não possuem, né? Exemplo dos tão sonhados assim, maneira de falar, 25% de acréscimo dentro da aposentadoria, dentro do benefício, e sendo que esse benefício é para a pessoa, para o, entre aspas, o paciente, né? Para a pessoa que está precisando do cuidado e não para a família, só para ficar de forma bem clara. Qual seria o caminho para a pessoa conseguir ter acesso a esse benefício? A gente sabe que tem critérios, né? Nem sempre esses critérios são respeitados. Mas qual que é o passo? Então, outra pergunta maravilhosa, Letícia, e mais uma vez já me sobe a indignação. Eu não consigo ficar alheia a isso, porque o adicional de 25%, ele é chamado pelo INSS, pela Previdência, de grande invalidez. E ele foi colocado na legislação como um acréscimo de 25% no benefício da aposentadoria por invalidez. Não precisa se preocupar com o valor, com o teto da Previdência Social, não importa. Se o benefício for salário mínimo, é 25% do salário mínimo. Se ela for o teto da Previdência Social, é 25% do teto, e não tem problema que esse valor supere ali o teto da Previdência, que é uma das coisas que a gente sabe que ninguém recebe mais que o teto, que hoje, né, é R$ 7.789. Talvez um pouco mais, um pouco a menos, depois, se for o caso, a nossa produção coloca lá na legenda alguma coisa assim. Bom, mas o importante, né, desse benefício é que, de fato, ele se torna uma possibilidade de acréscimo nesse benefício previdenciário, porque a pessoa está acamada, ela está dependente da ajuda de terceiros para as atividades básicas do dia a dia. E eu repito, atividades básicas do dia a dia, pois é isto que o INSS olha. Ele verifica se a pessoa tem condições de tomar os seus remédios, de se alimentar, de tomar banho sozinha, ir ao banheiro sozinha. À medida que o paciente, né, no seu caso lá do curso,
os cuidadores percebem que eles estão numa casa, que o paciente está acamado, não tem condições de se alimentar, de fazer as refeições, de tomar os seus remédios, ir ao banheiro sozinho, à medida que isso acontece, ele pode indicar para aquela família, olha, busca apoio dos 25%. Agora, a injustiça. Vamos falar da injustiça, não tem como. Por que que esse benefício não pode ser estendido para todos os benefícios previdenciários? Sim. Por que o Supremo Tribunal Federal, com tudo que ele diz que defende a nossa Constituição, acima de qualquer coisa, de tudo e de todos, por que ele teve uma decisão tão desencontrada de uma necessidade social que era estender os 25% para todos os benefícios em caso de grande invalidez? Né? Um aposentado por tempo de contribuição que tem um diagnóstico de Alzheimer, que tem um diagnóstico de Parkinson. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Né? De uma pessoa que contribuiu, que sustentou esse país, que pagou direitinho, que se aposentou, que está recebendo seu direito adquirido, está pedindo favor, não. Né? Por que uma senhorinha com pensão por morte, que tem um AVC, fica com a mobilidade reduzida, por que que ela não pode pedir um adicional de 25%? Ah, porque a lei dizia 25% só para aposentadoria por invalidez. Ora, além de ferir o princípio da igualdade, cadê o fator de diminuição de desigualdade social? Cadê o princípio da proteção social? O STF, muitas das vezes que ele tem na mão dele a possibilidade de agir fazendo justiça social, ele vira as costas para o segurado. E, mais uma vez, recentemente, ele fez isso quando julgou improcedente a revisão da vida toda. Então, é o que eu falei com você. A minha indignação não me deixa parar. Não deixa parar, né? No podcast passado, nós conversamos, nós tivemos presente aqui a doutora Letícia, e a gente estava falando muito de internação domiciliar. Sim. E não tem como colocar você nessa linha de fogo, né? Justamente porque muitos estão com pessoas debilitadas, pacientes paliativos. Sim. Teria todo o critério que outras famílias que não estão com paciente nessa condição têm, ou está, né? Perdão da colocação. E, peraí, eu não consigo esse benefício, é negado o direito de vir um fisioterapeuta, um enfermeiro, sabe? Sim. Um médico, o mesmo processo. Mesmo processo. Entrar com a ordem judicial e sempre com o respaldo de um advogado. É bom, né? Assim, o advogado, de fato, ele não é essencial para que a pessoa vá ao judiciário. Mas é o que eu falei agora há pouco, né? O acesso à justiça, ele também não é tão brilhante, tão fácil como a gente escuta dizer. Né? Vai lá no juizado especial e consegue o direito. Não é tão simples assim. Você veja bem, esse pedido de apoio não é home care, né? Mas é um pedido de cuidados paliativos. Né? O SUS tem o Departamento de Internação Domiciliar, que é o DID, que faz um trabalho maravilhoso. Mas a gente sabe que, logicamente, gente, nós temos poucos seres humanos, gente. A demanda é muito grande. Exatamente. A gente tem eu costumo falar isso na minha sala de aula, né? Eu sou professora de Direito Administrativo, eu falo isso com os alunos. Eu falo assim, gente, a demanda é infinita e os recursos são limitados. Sim. Então, assim, existe uma demanda muito grande e a nossa população está envelhecendo. O Juiz de Fora precisa ficar atento a isso, porque o Juiz de Fora vai explodir uma série de problemas do envelhecimento da população. Porque, tradicionalmente, a nossa cidade se especializou em ser uma cidade de juventude universitária e de pessoas que vão chegando aí à terceira idade, à melhor idade. Então, é natural que sejamos um laboratório que vamos verificar, antes de outras cidades no país, nós vamos verificar problemas, demandas repetitivas o tempo todo e agravadas de adoecimento da população idosa. E é por isso que nós temos que nos preocupar, sim, com a população idosa. E não é fazer parquinho de atividade ao ar livre na beira do rio. Isso não é política pública para a população idosa, não. Isso pode ser também, isso pode ser uma complementação. Exatamente, mas isso não é política pública para a população idosa. A gente tem que pensar como é que está o nosso setor de departamento de saúde do idoso. Como é que está essa situação dos acamados? Como é que está a questão dos planos de saúde? O plano de saúde está adequando ao fato da população ser majoritariamente idosa? Como é que essa população vai lidar com o superendividamento? Como é que ela vai lidar depois
com a questão de o dinheiro não ser suficiente para dar conta de todo o remédio e a alimentação que ela precisa. Em tese, a gente sabe que os planos de saúde não podem aumentar para pessoa idosa. Em tese. Em tese, mas assim, os planos de saúde para pessoa idosa são os mais caros possíveis. Muito caros, assim, não é inviável. É o que eu sempre falo, eu não preciso falar dos outros, eu posso falar dos meus clientes, eu posso falar da minha vida mesmo. A minha mãe, por exemplo, a gente tem um plano para ela, que é o plano que ficou, né, da pensão do meu pai, sim, mas a gente sabe que para um tratamento mais específico, a gente tem que custear ou particular, porque um plano para ela, pela idade e pelas doenças todas, é totalmente impossível da gente pagar. Então, a gente vai ali fazendo aquele equilíbrio dos pratos, que é a realidade de muitos e que muitas das vezes, o que é novamente uma injustiça, o plano, mesmo aquele plano que a pessoa vai lá, contrata, se preocupa, fala, mas vai cobrir um atendimento domiciliar? Vai cobrir a minha fisioterapia em casa? Vai cobrir, às vezes, uma saúde suplementar, como uma alimentação suplementar em caso que a pessoa precisa ser sondada, etc. e tal? Vai, tudo certo. Quando precisa, nega. Eu estava lendo justamente sobre isso, que todo plano de saúde que cobre internação hospitalar, ele tem por obrigação cobrir a internação domiciliar. Ah lá, tá vendo? Então, assim, em tese, né, teria que fazer essa cobertura. Aí, no caso, a gente tem que averiguar se é válido para todos os planos, por se está naquelas entrelinhas minúsculas, né, dos contratos, para poder ver até onde é válido ou não. Sim. Sempre é bom dar uma lidinha no contrato, porque a grande pegada dos planos de saúde são as exceções. Sim. Né, são os requisitos. Eu cubro tudo, exceto... eu cubro tudo, exceto né, doenças pré-existentes, o salvo, enfim, tem todos os requisitos ali que eles vão colocando. Então, é bom estar acompanhado, sim, de um advogado, até porque a gente tem que ser, mais uma vez, nós não podemos nos iludir em relação ao sistema judiciário. Você vai sozinho, cidadão, põe a Constituição debaixo do braço, fala o acesso à justiça é livre e é só eu. E aí você enfrenta um plano de saúde que tem uma bancada de advogados, que tem escritório em Brasília, São Paulo, Salvador, Florianópolis. Aí como é que você vai fazer? Não consegue. Você não consegue, né? Você está indo lá um exército de um homem só e eles estão vindo com a tropa toda do outro lado. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, que essa é a dúvida de muitas famílias que, virando, né, totalmente o disco, que... Como que um filho, às vezes, existe, vamos colocar assim, existe a pensão alimentícia, né, do pai pagar para o filho, do filho ou da mãe pagar para o filho. E nesse caso, eu tenho meu pai idoso, né, tenho mais irmãos, eu não tenho quem me ajuda nem financeiramente, nem presencialmente, sim, né? Como que eu faço? Se for o caso, né, gente, lógico, né, não é o caso só para uma suposição, para saber como o ouvinte que está em casa, se ele tiver nessa necessidade, como ele pode proceder? É um assunto desagradável, porque todo assunto que a gente coloca deveres e obrigações, ele sim, é um pouco desagradável, né? E a gente vê também a questão de herança, testamento, partilha, ele também é sempre um assunto desagradável. Ora, porque se você se preocupa com isso, as pessoas falam, nossa, como é mesquinho, né? Uhum. Olha, já está de olho na herança, etc. Aí, se você não se preocupa com isso, olha como deixou tudo desorganizado, olha, ninguém fez nada em vida, enfim. Então, são temas desagradáveis. E agora você colocou um que acaba, muitas vezes, levando aí a um problema, um dissabor entre os irmãos, porque muitas das vezes, não é em todas as casas, mas muitas das vezes, eu acredito que você que está nos acompanhando aí, tem um caso assim, né? O idoso adoeceu, ou tem um irmão, um parente esquizofrênico, com uma doença, uma deficiência mental, motora, física, visual, que precisa de cuidados constantes, e aí ele acaba ficando um apêndice de um irmão, de uma sobrinha, de uma mulher, de uma nora, né? Ele fica por ali. Alguém assume esse protagonismo do cuidado. E aí essa pessoa, mais uma vez, não é guerreira, ela é sobrecarregada, sim, né? Ela está cansada, muitas das vezes ela não tem com quem dividir o fardo e ela não dá conta de pagar.
porque ela também parou de cuidar da vida dela financeira para cuidar daquela pessoa. E aí eu já deixo meu alerta, né? Não deixe de pagar o seu INSS. Você, cuidador, né? Que não seja o cuidador profissional, que seja o cuidador parente, o cuidador que ficou ali com aquela responsabilidade, pague o seu INSS, porque você não sabe o dia de amanhã, você pode adoecer, né? Você pode precisar, você vai, assim eu espero, que você vai envelhecer. Né? Porque só não envelhece quem morre jovem, você vai envelhecer. Envelhecer bem, envelhecer com saúde. E aí você tem que ter o amparo da Previdência Social. Só que se você não contribuir para a Previdência Social, você vai estar com a sua vida previdenciária abandonada. Então, voltando à pergunta, Letícia, que você fez, que é muito boa, é um assunto desagradável, mas muitas das vezes o cuidador precisa chamar os irmãos, os parentes, os tios, enfim, colocar todo mundo ali na conversa, falar assim, olha, eu preciso que você me ajude. Se você não puder trocar comigo, folgar comigo os finais de semana, dividir, então você me ajuda a pagar alguém? Ah, não vou, não posso, não tem como, está muito difícil, que não sei o quê. Olha, é uma saída ir à justiça. Não é o ideal, mas às vezes é o que tem para fazer. E é o que eu falo sempre, gente, é uma via de mão dupla. A mesma lei de alimentos que obriga os pais a pagar pensão alimentícia para os filhos, obriga os filhos a pagar pensão alimentícia para os pais. Então, se for um pai acamado, adoentado, e ele precisar, a pessoa vai demandar, ela vai comprovar, ela vai falar, eu preciso do serviço da Anice para me ajudar a cuidar dele XYZ, eu preciso de fralda, eu preciso de suplemento, eu preciso do plano de saúde, eu preciso de tudo isso aqui. Como é que você vai me ajudar? E o judiciário está lá para, muitas das vezes, colocar essa obrigação que a pessoa não faz voluntariamente. Não faz voluntariamente, né? Falando um pouquinho de polêmica, né? Que teve essa semana todinha, que virou meme, Sim. né? Que é uma questão também de família, Sim. uma questão de saúde mental e uma questão que acabou que virou jurídica, né? Sim, que ainda sim. não sabemos se é crime. Então, enquanto não tem nada solucionado, não tem nada definido, foi o caso do tio Paulo. Eu imaginei, quando você começou a falar, eu falei assim, eu acho que é isso. Então assim, depois no meio de tantas brincadeiras, né, que fizeram memes de alguém assinando e tudo, e que a gente riu bastante, a gente não sabe o desfecho ainda, não dá para falar o que foi, mas eu acompanhei uma entrevista da família, não sei se você viu. Não vi. E justamente que ela era a única sobrinha que cuidava desse tio, né? Sim. A única sobrinha que o alimentava, a única sobrinha que acompanhava, e assim, e as pessoas não entendem, gente, pelo amor de Deus, tirando a ressalva, né, se foi crime ou não, isso aí tô falando de alguém que cuida, pra gente se atentar de alguém que cuida. Então, assim, o que as pessoas não entendem, que se falar no valor, né, que eu acho que tentou sacar foi coisa de 17 mil, mas 17 mil, se colocar para uma pessoa que é dependente, que é acamado, que precisa de cuidados, é um valor muito irrisório. Ele vai ser gasto todo em remédio, em fralda, em forro de colchão, em alimentação, é muita coisa. Então, colocando em pauta, não a questão se é culpada ou se não é, mas a questão que, o que vai fazer com 17 mil? Gente, o dinheiro vai assim, ó, para questão de saúde, sabe? Porque a pessoa tem gastos, a pessoa tem compromissos, a pessoa tem que viver, e se via que aquela familiar dele, aquela sobrinha dele, era uma pessoa que estava em total esgotamento mental. Assim, as coisas que eu vi, né, falando, eu vi comentando que ela estava visivelmente dopada. Sim. Isso eu vi. Assim, lógico, né, que você pensar friamente sobre o caso é muito triste, né, porque a gente fica pensando assim, como que ela não viu que ele tinha falecido, né? Sim. Porque o corpo enrijece. O corpo pesa, gente. O corpo pesa muito, né? Eu não sei se a pessoa que está nos acompanhando já teve a oportunidade de carregar alguém desmaiado. Não é? Dobra o peso é muito grande. A gente não consegue, não. E então ela teve aquela, né, a questão da cabeça. Então, assim, a gente fica falando entre nós, principalmente nós que cuidamos de idosos, né? A gente fica falando assim, meu Deus, que perversidade, né? Porque a gente pensa assim, o que ela achou? Ela achou que o banco ia liberar o empréstimo para ela, né? Mas partindo da premissa de que ela também não era totalmente sã das suas capacidades mentais, né?
O que eu faço alerta em relação a esse episódio do tio Paulo, Letícia, que inclusive, eu vou até dar spoiler, porque eu ia gravar um material a respeito, Sim. Não gravei ainda, então você já vai saber aqui em primeira mão o que eu ia produzir a respeito da situação do tio Paulo. O que eu faço alerta é a situação de violência patrimonial ao idoso. Sim. Né, de superendividamento do idoso. Então, assim, mais uma vez, eu não estou acusando a moça de violência patrimonial. Eu faço todas as ressalvas que a situação, de fato, é muito estranha. Ela é trágica e ela, de tão trágica, ela se tornou cômica. Mas eu faço esse alerta de que os cuidadores, os curadores, os prestadores de serviço, às vezes a família, todo mundo precisa trabalhar, então é uma pessoa, né, que fica encarregada de levar no banco, fazer a alimentação, comprar as coisas, comprar os remédios, fica às vezes uma terceira pessoa que não é familiar. Porque, às vezes a família também é pequena, é uma realidade. O Brasil caminha para isso, a gente não vai ter mais tantos filhos. A gente vai, sim, contratar prestadores de serviço para fazer o básico. O básico ali do dia a dia, que você não tem tempo, você não dá conta, né? Você, às vezes, também está exausto mentalmente. E aí, eu sempre vou fazer essa observação. Essa moça, né? Você via, ela ia ao banco, ela combinava o empréstimo, ela sacava o benefício, ela cuidava dele, ela né, fazia toda a internação. Então, fica sempre essa observação. Primeiro, ficar de olho, lógico, para que não seja colocado o idoso numa situação de perigo financeiro, sim. Porque as pessoas podem, sim, usar da maldade, fazer empréstimo, tirar dinheiro, deixar ele com o mínimo para viver e utilizar o pagamento dele para outras coisas, mas também ficar atento em relação ao dinheiro que é revertido para ele, que aí vai ao encontro do que você disse. Quando você efetivamente gasta dinheiro com o seu idoso, com o seu acamado, com a pessoa com deficiência que você olha, tutela, se você realmente tentar oferecer tudo de bom e do melhor para essa pessoa, o dinheiro evapora. E vamos lá, continuando na pauta dessa violência patrimonial, seria essa palavra? Sim. Violência patrimonial, né? Como que podemos ajudar, enquanto não parentes, né? Como é feita essa questão de denúncia, que não deixa de ser uma violência, né? Porque Sim. às vezes a pessoa ela sofre pela pressão psicológica, Sim. dependência emocional, Sim. certo? E pela questão financeira, né? Pela violência patrimonial. Sim. Só que a pessoa às vezes está tão dependente daquela pessoa, ela não percebe, é aquela adoração. E você vê tudo acontecendo, entre aspas, embaixo de seus olhos. Uma pessoa que passa por uma situação dessa, lógico que primeiro você tem que ter muita certeza do que você vê, do que você fala. São acusações muito sérias, né? Eu acho que tudo tem que ser feito com muito respeito e com muito respaldo. Mas qual o princípio assim, básico? Qual providência que a pessoa pode tomar? Pois é, mais um assunto difícil, mais uma pergunta muito boa, porque me dá a oportunidade de falar dessa violência silenciosa, Sim. que às vezes acontece até com uma certa chantagem emocional, Letícia. Eu percebo muito porque eu atendo muitos aposentados. Sim. Então, às vezes, o senhor, a senhora senta comigo e a gente abre o extrato previdenciário e tem 8 empréstimos. E aí a pessoa está recebendo um valor bem mais baixo. Sim. E aí eu vou conversando com a pessoa para saber mesmo se é caso de fazer uma revisão da taxa de juros, se algum daqueles empréstimos é fraudulento, se alguém fez empréstimo no contra-cheque dele sem a autorização dele. Então, eu percebo que é um assunto difícil da gente tatear, por vários motivos. Um deles, o envelhecimento que leva ao esquecimento. Sim. Né? Então, muitas vezes o idoso não reconhece que fez, que não fez, quem fez, como fez, que dia que fez, mas quando a gente pede os contratos bancários, às vezes é a assinatura dele mesmo, não foi fraude, né? Tem muita fraude mesmo. Renegociação de empréstimo é um perigo. Então, você, cuidador, curador, parente, apenas preocupado ali com a saúde financeira, tem que, de vez em quando, trocar uma ideia mesmo para saber Sim. se está tudo bem.
Por quê? É gente ligando do banco, oferecendo a lua, é gente dizendo, eu vou refinanciar o seu empréstimo, aí você vai tirar 4 mil, vai tirar 10 mil, e aí a pessoa fica tão empolgada, é mesmo, e a parcela vai ser tão pequenininha, então tá bom, tá ótimo, vai lá, pode fazer. E nisso ele pegou um empréstimo de 10 anos. E como é concessionária que chama? Como essas concessionárias de empréstimo? Sim. É concessionárias que fala? Eu acho que não é concessionária muito não, mas tem um nome similar, né? Financeira, né? Como essas financeiras, elas liberam tantos empréstimos repetidos assim? Porque teve agora um período atrás, algumas foram fechadas, né? Inclusive aqui na nossa cidade, foram interditadas pelo facilitador, né? Mesmo a pessoa não tendo margem, liberando empréstimo. Então, quer dizer, a pessoa vai comer o quê, doutora? Exatamente. Isso me preocupa muito, porque a pessoa vai entrando num ciclo vicioso, que ela pega o empréstimo para pagar outro empréstimo. E aí ela pega o empréstimo, o dinheiro já não está dando porque está pagando empréstimo. Então, o que ela aposentou, ela não tem mais para receber. Sim. Ela não tem. Então, eventualmente, ela paga um imposto de renda, e aí depois empréstimo, aí o que sobra não paga, né? Entra numa questão muito específica do direito do consumidor, mas que tem muito a ver com a população aposentada. Por quê? Porque é crédito consignado, minha gente. A financeira não está te emprestando dinheiro que ela gosta de você, não. Ela está te emprestando dinheiro porque no INSS, no servidor público, ela tem lucro. Sim. Você não fica sem pagar ela, né? Tá caindo o mundo lá fora e o pagamento dela está garantido. Exatamente. Quantas vezes, né, que cai dinheiro lá no banco, caiu o 13º, mas eu estava devendo a parcela de não sei o quê, pronto, quando eu fui lá receber já não estava, mas o banco não te entrega, né? E o assunto que acabou até virando um terceiro eixo da sua pergunta, e que é um assunto delicado também, mas a gente tem que observar, que é aquela chantagem emocional, a dependência emocional. Eu vou citar um exemplo, por favor, não fiquem com raiva de mim, mas é assim. Ô vó, me dá um dinheiro por causa do iPhone. Eu preciso muito do iPhone 25 Pro Max, Pararatimbum e tal. E aí, o idoso, o aposentado, corre, faz o empréstimo, compra o tal do iPhone e fica enrolado financeiramente. Sim. E ele não percebe, né, que ele está entrando ali. Então, às vezes, um enredo, né, que começa a ser feito. Me ajuda, tira um empréstimo para mim, faz uma reforma, eu preciso trocar de carro, preciso arrumar meu carro, preciso pagar o IPVA. E aí você vê o idoso ou o aposentado pegando tantos empréstimos que não é nenhum para ele. Você acha necessário, nesse ponto, já entrar com um pedido de curatela? Quando você vê, o idoso, quando eu falo parcialmente, gente, parcialmente lúcido, é quando começa a fazer, né? Ele começa a tomar atitudes que não tomaria em situações normais, fazer compras, dar presentes, né? Que não são tão comuns, de forma exagerada, perde uma organização financeira, perde aquele controle do que ele está fazendo. Então, nesse momento, para o filho entrar com a curatela do pai, como que faz? O processo de curatela, ele é um processo que envolve, né, você documentar que a pessoa não tem mais condições de gerenciar a própria vida. Sim. Então, se você percebe esses elementos do superendividamento, do perdi o dinheiro, gastei o dinheiro não sei aonde, a questão dos presentes desproporcionais com o seu padrão de vida, se você percebe que isso está acontecendo, ou às vezes até mesmo o adoecimento, né, o diagnóstico de um Alzheimer instalado, um Parkinson, essa questão dele estar se perdendo ali, né, às vezes até quadros de depressão grave, né, levam a essa perda da capacidade de se autogerenciar. Então, às vezes é o caso mesmo da curatela. Detalhe, que a curatela não precisa ser necessariamente feita pelos filhos, não. O irmão pode pedir a curatela, a sobrinha pode pedir a curatela, o pai pode pedir a curatela do filho maior de idade, mas que não tem condições de gerenciar a própria vida, que inclusive é uma coisa que as pessoas precisam lembrar, que muitas vezes os pais acham que por eles serem pais, não precisa de curatela, e precisa sim, viu? O INSS corta o benefício ou vai fazer uma aposentadoria por invalidez, tem que ter curatela. Deus me livre e guarde, a pessoa internou, precisa ir lá no banco. Como é que você vai fazer? Por isso que virou meme a situação do tio Paulo, logicamente, ressalvadas aí as condições específicas do caso.
Mas por quê? Porque ela não tinha uma curatela dele. Ela não tinha. Se ela tivesse, ela não levaria ele lá. Ela iria lá e ia fazer o tal do empréstimo, hein? Ou e não teve quem orientasse, porque nesse caso eu acho que vai um juízo, dá um juízo? Sim, vai uma pessoa responsável fazer uma inspeção. Exato. E aí pode ser um assistente social e muitas das vezes um psiquiatra, um neuro, um assistente. Na própria residência, né? Com um cartório para poder ser registrado para pessoa que não tem condição de sair de casa. Faz a visita. A curatela geralmente não é feita no cartório, tá? No cartório se faz a procuração, porque ela depende que a pessoa esteja em plenas condições para nomear aquele procurador. A curatela, como a pessoa já não está em condições, ela geralmente é feita judicialmente. Por quê? Porque aí o juiz e o Ministério Público têm que atuar como fiscal da lei e impedir, Letícia, que alguém esteja manipulando o processo para se tornar curador de alguém que não precisa de ajuda naquele momento. Aí também entra o laudo médico para poder ajudar nesse processo. O laudo, a inspeção, a audiência de interrogatório, aonde o juiz vai conversar com o curatelado para ver se realmente ele está ciente de tudo que vai acontecer quando aquela curatela se confirmar. Que aí ele não vai mais responder sozinho pela própria vida. Ele não vai tirar um empréstimo sem a assinatura do curador, ele não vai vender nem comprar nada sem a assinatura do curador. Existe hoje, né, a tomada de decisão assistida, que foi uma modificação por conta disso, porque a curatela era muito ampla. Sim. Então, a tomada de decisão assistida, ela leva em consideração até se o curatelado vai poder casar ou não. Então, tem muitos detalhezinhos. Tem uma idade para pessoa idosa para ela? Você pode falar para mim assim, Letícia, até 85 anos ele pode fazer tudo, mesmo ainda que esteja lúcido, ou não, até uma certa idade a pessoa não pode vender, não pode comprar, não pode financiar? Não, a idade propriamente dita ela é um impeditivo para o casamento em comunhão de bens. Sim. Né? Recentemente até teve um julgado a respeito se obrigatoriamente a separação de bens era o regime que tinha que ser implicado para as pessoas com mais de 70 anos, porque exatamente elas não estariam 100% capazes de decidir por si. E houve, né, uma questão muito peculiar do Brasil, que era, muitas das vezes, esses casamentos seriam usados para uma forma de transferência de herança. Né? Sim. Então, se casava com uma grande diferença de idade, que chamava muita atenção, e a pessoa casava ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, e ela já era herdeira de um patrimônio aí acumulado naquela vida toda ali do ex-cônjuge, né, do cônjuge falecido. Mas em relação aos atos da vida civil, enquanto a pessoa estiver usufruindo da plena capacidade, não há que se questionar. Se os filhos perceberem que ele começou a fazer as coisas equivocadamente, aí eles têm que correr, pedir a curatela provisória, justificar para o juiz, falar, olha só, ele vendeu um apartamento de R$500 mil por R$100 mil, vamos anular esse negócio jurídico. Proporcionais, né? Porque realmente aconteceu alguma coisa. E aí, com certeza, ele vai conseguir a curatela, porque vai ficar muito claro que a pessoa, ou ela não está usufruindo das suas plenas capacidades, ou então há algum plano aí por trás que é muito desproporcional. Perfeito. Bom, doutora Paula, foi um prazer ter você aqui com a gente. Te agradeço muito, muito, muito. Não sabe como eu estava na expectativa desse encontro, tá? Agradecer também o Léo, do Canal 10. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Carla. A produção tá... Gente, a gente está de casa nova. Vocês não têm ideia que espetáculo que está isso aqui, tá? O primeiro podcast aqui. E eu quero deixar um espaço para você falar o que você quiser, ficar à vontade, falar da sua perspectiva, né? Dentro aí, ó, dessa aliança que a gente está, desse nosso projeto aí, do Aprendendo a Aprender, desse suporte que você está dando maravilhoso para a gente. O que você achou dessas turmas que você tem acompanhado, dessa importância de você passar o direito da pessoa idosa? Não, eu só tenho a agradecer, Letícia, primeiro pela sua generosidade de ter aberto o seu projeto para que eu pudesse estar indo lá bater um papo com as pessoas sobre o direito da pessoa idosa, que foi um direito que, fechando, né, o que eu falei no início, me escolheu, né, trabalhar com as pessoas em situação de vulnerabilidade, as crianças que precisam de proteção social, os idosos, que são alguns, parte deles, aposentados desse país, que lutaram, construíram, edificaram esse país e hoje veem suas aposentadorias achatadas e essa sensação de injustiça.
Em seguida, as próprias mulheres, né, que a gente vem levantando essa bandeira de representatividade, Sim. de mais espaço, de mais protagonismo. A gente não quer o espaço de ninguém, a gente só quer estar na mesa das tomadas de decisão. Né? É uma frase clichê, mas é verdade, nada sobre nós sem nós. Então, somos metade da população, por que nós não fazemos parte das decisões? Verdade. Não é? Então, eu queria agradecer a generosidade de você abrir o seu curso para que eu vá lá. Eu acho que essa semente que você está plantando lá, abrindo espaço para conversar, dialogar sobre o direito dos idosos é muito importante, porque o cuidador, né, o cuidador profissional, ele vai levar luz para casa de muitos pacientes. Sim. Porque a família, geralmente ela está cansada, ela está exausta, ela está preocupada, ela está num turbilhão de emoções, ela está com dor no coração de ver o acamado, de ver o doente, de ver o seu pai, a sua mãe virando seus filhos, né? Eu sou mãe da minha mãe hoje, né? E isso é realmente uma dificuldade, né? Você deixa de pedir colo para você dar colo para um idoso que não sabe mais a hora que está com fome. Verdade. Não é? Então, são situações muito específicas. Então, o cuidador profissional, muitas das vezes, ele é o ponto racional num turbilhão de emoções. Porque ele é o profissional, ele se preparou. É claro que ele nunca vai perder a humanidade, ele vai se envolver com a família, provavelmente ele vai sentir, né? Vai sentir as dores ali também, mas ele pode, às vezes, conversar com a família e falar, olha, você não está sozinho. Você pode pedir ajuda, você pode procurar um advogado, você pode processar o plano de saúde, você pode. E aí você levou luz para uma situação que a pessoa não consegue raciocinar. Não vê saída mais. Não vê saída. Não vê saída. Que ela está realmente imersa, né? Não é aquela coisa, se você não toma uma decisão quando você está muito triste, nem quando você está muito feliz, né? E o familiar geralmente é isso, ele está muito triste, ele está envolto de todo aquele problema, ele está cansado. Né? Ele tá tem exaustão, isso. Né? Então, como é que ele vai tomar essa decisão? Né? Então, eu acho que é uma contribuição incrível. O que você está plantando, semeando ali é muito bom. E, logicamente, você levou luz a uma informação que muitos cuidadores profissionais não estavam vendo, que é não abandonar o seu próprio INSS. Né? Não deixar que a sua previdência social fique para trás. Falar com o cuidador familiar, cuida do seu INSS, porque você também é importante. Você também precisa ter um amparo social quando você precisar. É pouco, o INSS tem um monte de defeito, o SUS tem um monte de defeito, que a gente sempre fala, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. É o melhor plano de saúde do mundo, é o plano mais universal do mundo. A Previdência Social é um amparo social, não é um contrato. É uma relação de proteção com o cidadão, e isso tem que ser sempre acentuado. Bom, então quero te agradecer de novo. Muito obrigada. Gente, muito obrigada a todos, tá? E até o próximo De Frente com a Nice. Até a próxima.